Fala, advogado, tudo certo? Como a gente falou na aula anterior de advogando para reclamadas, né? O momento inicial a gente tem que pedir o quanto antes os documentos para a reclamada, exatamente para a gente demonstrar, né, proatividade, mas isso nada impede da gente já estar elaborando uma contestação. E aqui eu quero abordar as principais, né, preliminares que a gente pode abordar numa contestação trabalhista. A primeira delas é a inépcia inicial, que é a mais famosa. Então, quando a petição inicial não preenche, né, os requisitos de uma petição inicial, que está elencado no 319 do CPC. Um exemplo, né, a falta de pedido determinado, ausência, né, de causa de pedir, etc. Então, um dos exemplos mais emblemáticos nesse tipo de processo que você vai ver muito na prática é quando você não está descrevendo direito o que fundamentou o pedido na petição inicial. Então, você vai ver muito na prática que o advogado reclamante se mantém na redação da petição inicial, na descrição que basta uma breve relato, né, dos fatos que o reclamante viveu. Só que esse relato pode ser tão breve que praticamente está inepto à petição inicial. Tá entendendo? Então, o que acontece muito na prática é esse exemplo aqui. Ó. O reclamante vai ter uma adição de salubridade, mas não descreve quais eram as atividades que ele desempenhava, quais são os agentes, né, que ele era exposto no seu ambiente de trabalho, ou se houve um laudo técnico policial que comprova insalubridade. Então, como a gente pode perceber aqui, não tem como a reclamada exercer, né, o direito de defesa dela em sua plenitude, porque ela não sabe o que vai ser trazido depois lá para frente. Então, pode ter esse elemento muito surpresa. E o que a gente vê muito na prática é o advogado do reclamante, para entender que só precisa de uma breve exposição dos fatos, podem abusar desse direito na elaboração da petição inicial e cercear o direito de defesa da reclamada. Então, sempre que possível, alegue inépcia da inicial. Outro exemplo aqui, imagine que ele pleiteia as horas extras, adições de periculosidade e equiparação salarial, mas não especifica a jornada, né? As atividades, periculosidade, ou identidade de funções com paradigma. Isso é como eu falei anteriormente. Né? O cara faz uma petição muito genérica ao ponto que não tem como a empresa elaborar a defesa de direito. Então, ela vai ter que se virar como der. Então, na preliminar, a gente vai alegar isso, essa inépcia, mas no mérito a gente vai ter que reiterar isso até para o juiz verificar essa preliminar depois, nem que seja em sentença. Uma coisa que eu acho que é muito importante mencionar aqui é que em todas essas preliminares, independente de qualquer coisa, tenta pegar uma ou duas que são mais fortes. Então, imagine que tem a petição inicial, não tem a causa de pedir, né? Então, a gente vai falar assim, pô, excelência, logo depois, né, da qualificação das partes na audiência, para falar assim, excelência, a gente até arguiu aqui em preliminar que o reclamante não descreve as atividades, não descreve, uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra coisa. Eu queria que apreciasse essa preliminar antes de tudo, antes da liberação da defesa, porque se for o caso, até para o reclamante emendar e a gente conseguir elaborar uma contestação de forma adequada. Tranquilo? Então, é uma alternativa que você tem que abordar o quanto antes na sua audiência, porque se passar e liberar a defesa, não é que o juiz não possa ver depois. Só que o interessante é que a defesa não seja aberta, para não a outra parte já não saber logo de antemão o que tu juntou de documentação, estando pela empresa e etc. Tenta fazer essa arguição de forma oral na audiência, perfeito? Outra muito comum é a prescrição bienal e quinquenal. Para entender é muito fácil. A ação trabalhista deve ser proposta dentro de 2 anos do término de contrato. E as verbas trabalhistas exigidas devem ser referentes aos últimos 5 contados do ajuizamento da ação. Qualquer coisa que ultrapasse os 2, você tem que alegar, né? Tá. Falta de legitimidade ativa ou passiva. Então, ocorre quando a parte que propôs a ação ou quem foi ajuizada, né, você estando pela reclamada, não tem legitimidade de figurar no polo processual. Eu vou dar um exemplo aqui no que o reclamante morreu, aí a família entrou com uma ação de verbas rescisórias, em razão do falecimento. Até aí tudo bem, só que uma das teses que a gente utiliza pela reclamada é exatamente falar acerca da ilegitimidade passiva, ativa dos herdeiros na ação.
a gente fala que ele tem a questão ou é o espólio ou tem que mostrar os dependentes do INSS, que é o entendimento consolidado sobre isso. Tá entendendo? Então isso aí ajuda a ganhar um tempo até o pessoal se forçar lá para pegar essa documentação, ou mesmo se tiver espólio para ele aparecer, né, habilitado enquanto espólio, mas é uma alternativa. E o passivo, né, a legitimidade passiva, né, acontece isso muito na prática. Veja se não é, a gente fala isso até no treinamento de reclamação trabalhista 10x, olha, coloca todo mundo, se o juiz entender que a pessoa não faz parte, aí acontece, mas você tem que colocar todo mundo na petição inicial. Mesma coisa aqui, você vai ter que alegar a legitimidade passiva, porque muitas das vezes o advogado da outra parte está colocando, mas sem nenhum motivo. Às vezes é só uma empresa da família, mas que não tem nada a ver com o caso em si do reclamante, não, as empresas não têm qualquer tipo de conexão, não são grupo econômico e etc. Então, temos que prestar atenção tanto para alegar a falta da legitimidade ativa quanto da passiva. Perfeito? Outra muito comum também é a conexão ou continência. Então, se houver duas ou mais ações com o mesmo objetivo, objeto ou causa de pedido, pode-se alegar a conexão. Inclusive, tem um processo recente meu que eu aleguei exatamente isso. Primeiro, a família entrou pelos pais do reclamante, que tinha... Reclamante não, ele tinha falecido. Esse cara, não, eles alegam acidente de trabalho. Aí a família pediu danos morais, etc. Primeiro pela mãe e pelo pai. Aí depois ajuizou com os filhos. Isso é uma tática do reclamante para tentar pegar várias indenizações picotadas, que geralmente dão um valor muito maior do que se entrar todo mundo. Então, basicamente, a gente pediu na segunda contestação que o juiz acatasse, né, a conexão, ou pelo menos que sobrestasse o pleito, né, enquanto estivesse julgando a primeira ação. O juiz acabou acatando na audiência, a gente falou só excelência isso, aquilo, pela ordem, explicou tudo. Aí o juiz sobrestou o segundo pleito até o julgamento do primeiro para depois processar, decidir. Na verdade, ele nem sei se ele vai seguir esse processo na vara dele. Então, muito provavelmente, ele deve fazer a remessa para outra vara que é competente para essa voltar jogando a primeira ação. Né? Então, tranquilo. E a continência, né, para que sejam julgadas conjuntamente, a gente falava tanto conexão, continência, ou sobrestamento do pleito. Basicamente, foi esse o exemplo. E também a questão da incompetência do Justiça do Trabalho. Então, a Justiça do Trabalho é competente para julgar todas as causas decorrentes de uma relação de trabalho, porém, algumas matérias podem ser de competência comum ou federal. Tem um caso que é muito assim mais emblemático, que é funcionário público. Então, funcionário público, na verdade, justiça comum. O outro que eu dou é um pedreiro. Se for pedreiro de pequeno porte, então só um pedreiro, de fato, o seu trabalho pode processar esse tipo de ação. Então, se tu contratar um pedreiro para reformar a tua casa, e ele tiver no máximo uma pessoa auxiliando ele, um ajudante, pode ser processado pela Justiça do Trabalho. Mas, no entanto, se tiver uma estrutura maior desse pedreiro e etc., dá para alegar, né, competência do Justiça do Trabalho e remessa para a Justiça Comum. Exatamente porque já fogem do entendimento consolidado sobre a competência da Justiça do Trabalho sobre esses casos. Então, recapitulando aqui, primeiro de tudo, se tu tiver alguma inépcia que é muito forte, tem que ressaltar isso logo depois da qualificação, antes da abertura da defesa, exatamente por a outra parte não receber essa informação da documentação que tu juntou, das alegações que tu fez na defesa. Aí tu vai falar, excelência, pela ordem, tem essa alegação aqui que é isso, isso, aquilo. Aí o juiz vai muitas das vezes apreciar agora, vai falar, ou talvez, né, vai falar, não, doutor, vou julgar isso aqui somente em sentença. E, enfim, mas o importante é fazer teu trabalho enquanto advogado de tentar. Aí tu faz o requerimento, se ele indeferir, você pode registrar protesto e etc. Então, as principais preliminares é inépcia, prescrição bienal e quinquenal, como a gente falou, a falta de legitimidade ativa ou passiva, conexão, continência e a incompetência do Instituto do Trabalho. Se houver qualquer dúvida, é só acionar e confere os links na descrição. Valeu e falou!